Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e finalmente eu estou aqui para gravar o vídeo sobre as minhas impressões do terceiro período da faculdade de jornalismo. Para quem é novo aqui no canal e não conhece, eu tenho uma playlist aqui permanente onde eu comento com vocês um pouquinho sobre as impressões, sobre as minhas leituras, sobre como é que foi o semestre da faculdade. Eu sei que tem muitos vídeos aí pelo YouTube sobre vale a pena fazer jornalismo, vale a pena fazer esse curso, mas eu pelo menos queria ter uma impressão mais interna e um pouco mais aprofundada das disciplinas, por exemplo. Então me veio a ideia de criar essa playlist aqui no canal, nessa série de vídeos. Eu fiz do primeiro e do segundo semestre, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você ainda não tenha visto e tenha interesse, ou se você ainda está nessa fase de descoberta de curso e tudo mais, que é uma fase bem chata, mas vai dar certo. Confia que você vai se encontrar. Eu tô aqui para falar então um pouquinho sobre como é que foi meu terceiro período, esse período do inferno, esse período do capiroto, que eu pensei em desistir. Bom, como costumo fazer, eu sempre pego então primeiras disciplinas para vocês ficarem inteirados do que foi que eu estudei no modo geral. Bom, a primeira disciplina foi fotojornalismo, a segunda foi telejornalismo, a terceira projeto gráfico e editoração, a quarta psicologia social e comunicação, a quinta sociologia 1 e a sexta, teorias do jornalismo. Sim, e vocês já podem estar me julgando de louco de ter pago 6 disciplinas, mas eu sei que muita gente tem que pagar muito mais. Bom, e por que foi um inferno esse semestre? Primeiro que tem um mito aí que dizem que quem passa do terceiro período se forma na faculdade, então estamos bem encaminhados. É um período em que você saiu daquela ilusão do primeiro, ainda do segundo e entrou de fato na faculdade. Esse semestre que passou, eu posso adiantar para vocês que eu aproveitei mais coisas externas, né? Ou seja, coisas que vieram de fora do que de algumas disciplinas propriamente ditas. Bom, vamos começar com fotojornalismo. Foi uma matéria que eu não aproveitei tanto, primeiro porque alguns conceitos estudados eu já sabia, né? Para quem não sabe, a minha irmã, ela é fotógrafa, então assim, ela sempre me usou de cobaia, desde sempre. Quando eu era mais novo, ela fazia meio que um estúdio no quarto dela e ela me chamava para fazer fotos, para testar luz, esse tipo de coisa. Então eu meio que fui nesse caminho, fui pegando gosto. Então foi algo que pra mim não soou tão, sabe, coisas novas. Obviamente algumas coisas técnicas da câmera, principalmente com Nikon, que eu não sou acostumado. Inclusive a minha é uma Canon e não tem tanta diferença assim. Mas o modelo do meu departamento não é tão novo, então acabou que algumas coisas ficaram realmente, foi algo realmente novo pra mim. E uma coisa muito legal dessa disciplina foi poder trabalhar a parte fotográfica na segunda semana de jornalismo da faculdade. E também porque na disciplina a gente teve a visita do Canidé Soares, que é um dos maiores fotógrafos aqui do estado. E no sorteio eu ganhei esse livro aqui dele, né, um livro de fotografias. Deixa eu abrir para vocês. E assim, são fotografias de paisagens aqui da cidade. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O Morro do Careca, que é na praia de Ponta Negra, uma das praias mais famosas aqui do estado. Enfim, e o Canidé Soares, ele fala um pouco sobre o trabalho dele, como é que ele estuda, como é que o profissional da comunicação pode entrar nesse mercado e tudo mais. Então assim, são várias fotos, são muito legais. Aqui também, enfim. E aí eu ganhei esse livro e foi bacana nesse sentido. Bom, passando para a segunda matéria, telejornalismo, foi uma disciplina que eu paguei na sexta-feira, então assim, eram 4 horários direto e eu já tinha o inglês às sextas-feiras pela manhã, então assim, foi me cansando mais ainda, porque eu já tinha que ir lá do instituto onde eu estudo e já ir direto para a faculdade, assim, pegando um ônibus, sem almoçar, enfim, eu almoçava quando eu chegava na faculdade. Foi uma disciplina que a gente fez muito mais prática, né? A parte conceitual ficou meio que de lado. Eu e a minha amiga Lívia, na segunda semana de jornalismo, através da disciplina, fizemos um trabalho prático onde nós éramos os apresentadores, né? Então trabalhamos ali junto com outras pessoas para fazer um mini jornal daquela semana, né? Que na verdade eram 3 dias de eventos, com oficinas, mesas redondas e tudo mais. Nesse sentido a matéria foi legal. Eu senti uma certa falta no conceito e na teoria das coisas básicas, né? De chamada, sonora, esse tipo de coisa. A gente pôde utilizar do estúdio de TV, né? Mas eu achei que faltou alguma coisa. A terceira disciplina, que foi projeto gráfico e editoração, essa aqui eu também não gostei nada. Uma porque eu sou uma pessoa que eu não curto nada de impresso. Tem gente na minha faculdade, na minha turma mesmo, que é lá da Resistência, que gosta de impresso. Se você também gosta,
good for you, mas pra mim não dá. E essa matéria a gente a gente aprendeu conceitos básicos de editoração, então como é que se monta um jornal, colunas, sabe, esse tipo de coisa. Envolvia uma certa parte, não vou dizer matemática, mas envolvendo números, que eu sou uma pessoa totalmente de humanas, eu achei manhaca. Então, não sei se eu vou usar isso pra minha vida, mas é isso. A quarta disciplina, que foi Psicologia Social e Comunicação, essa sim foi uma disciplina que salvou nosso semestre, agora no terceiro período, porque primeiro que o professor, ele era incrível, ele tinha uma didática maravilhosa, ele não queria deixar com que as aulas se tornassem cansativas e repetitivas, e a sua docente assistida, se eu não me engano assim que se chama, Emily, maravilhosa, estou sim expondo o nome aqui. Ela é trans, então assim, ela é trans, ela é travesti, e ela foi, se eu não me engano, a primeira da universidade formada. Se eu estiver falando besteira, eu vou deixar aqui embaixo. Mas enfim, ela foi uma das primeiras pessoas a, enfim, conseguir se graduar, ter a sua formação, né? Ela contou um pouco da história de vida dela, e nessas aulas a gente estudava conceitos da psicologia, da psicanálise, ego, superego, trazendo para a realidade jornalística, né? Então como é que um jornalista, como é que um profissional da comunicação poderia lidar com certas situações, né? A temática LGBT foi bastante abordada, a temática do racismo, a questão do sensacionalismo também foi abordado, como é que nós, enquanto jornalistas em formação, enquanto futuros jornalistas per se, poderia lidar com essas questões, né? A questão o ponto do ridículo, né? Como é que a gente poderia trabalhar essa parte mais ética em que vários profissionais hoje da comunicação, principalmente na televisão, não tem. E assim, foi uma disciplina muito boa. Ela, se eu não me engano, era nas terças e quintas, nos últimos 2 horários, e assim, salvou muito, sabe? Porque a gente chegava de um dia já estressado, e aí a gente sabia que lá a gente poderia relaxar um pouco mais. A quinta disciplina, que foi Sociologia 1, essa também foi uma disciplina que me deu muita dor de cabeça. Primeiro porque a professora, ela era muito extremista, eu tive vários problemas com ela. A didática dela não funcionava muito, eu achava muito chato. Essa coisa de você sentar toda a santa aula e ficar discutindo um tema só por quase 2 horas, era muito chato pra mim. Não tinha uma tentativa de mudar essa dinâmica. Assim, é uma coisa boa, talvez, foi que ela, enquanto estudante da área de da sociologia, ela trouxe alguns assuntos que não eram tão abordados na academia, né? Enfim, no que diz respeito a filósofos e tudo mais. E também foi legal porque a gente estava estudando no setor de engenharia. Então assim, você via a discrepância, né, de noção sobre temas sociais, né? A galera lá não tinha essa visão ampla. Porque às vezes a gente tem essa coisa, tipo, eu tô numa faculdade pública e todo mundo é desconstruído, todo mundo entende qual é a realidade do outro. E você vê que não é. A galera de humanas, que é do meu setor, tem uma mente muito mais aberta pro pessoal, do que o pessoal de engenharia, por exemplo. Obviamente não estou generalizando, mas você vê, você nota assim, é palpável a diferença, né, de pensamento e, enfim, desse tipo de noção sobre questões mais voltadas para o social. Bom, e a última disciplina, que foi Teorias do Jornalismo, essa foi uma matéria que eu poderia ter aproveitado mais, eu confesso para vocês, mas a didática da professora me atrapalhou um pouco, eu achava que ela era um pouco arrogante para apresentar ou para pegar a opinião de aluno, sabe? Eu acho que ela meio que, como eu posso dizer, não ligava muito para o que os alunos falavam e ela sempre tentava corrigir o que a gente dizia, bom, mais que estivesse certo, enfim, esse tipo de coisa. Então assim, não gostei muito da forma como ela tratou, né? Não tô dizendo que ela foi desrespeitosa, nada do tipo, mas sabe, eu fiquei... Enfim, o que foi legal dessa matéria foi os convidados, né? Mais uma vez, como eu falei, coisas de fora. Ela trouxe alguns jornalistas, algumas pessoas de áreas distintas, do impresso, do online, enfim, e trouxe um jornalista do Acre, o Bruno Cássio, nunca vou esquecer o nome dele, porque ele foi assim um puta professor ali na hora. Ele falou como a gente, enquanto estudante de comunicação, precisa sempre se reinventar, estar acompanhando o que está acontecendo, né? Então assim, eu achei maravilhoso. Se eu pudesse, eu traria ele ali como professor efetivo, porque o nosso departamento precisa. Enfim, para fazer considerações finais aqui, foi um semestre muito cansativo. O que me salvou também foi os meus amigos. Estava todo mundo esgotado, mas a gente estava esgotado junto. Então meio que a gente se sustentava um no outro ali para continuar lidando com todos os estresses, com todas as obrigações. Foi um trabalho coletivo. É um semestre que vai ficar marcado, eu vou lembrar sempre dele, com seus altos e baixos. Pensei em desistir, não vou mentir para vocês, eu acho que todo mundo, quando tá nesse ápice de estresse, pensa em jogar tudo pro ar. Mas aí eu lembro que não, porque tem vezes que a gente lê um texto, a gente lê alguma coisa sobre jornalismo, aí parece que cai assim a ficha, tipo, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Então isso me motiva. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí está cursando jornalismo, me conta aqui embaixo o que vocês estão achando.
ou se vocês estão cursando outro curso, como é que está sendo lidar com essas disciplinas, com os semestres. E se você está aí para terminar a entrega de TCC, me conta como é que está sendo toda essa pressão e enfim, vai dar tudo certo.